Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né, aqui pela TV Educação e pela plataforma Gonçalves Dias, certo? Hoje nós iremos falar sobre potência, ok? Na aula anterior nós falamos sobre trabalho, ok? E também falamos sobre trabalho e energia, né, a relação entre os dois. Se você perdeu essas aulas, né, que essas aulas elas dão uma base para essa aula de hoje, ou perdeu outras aulas ou quer revisar, ok? Basta você acessar a plataforma Gonçalves Dias, certo? E se debruçar aí com todo o material que está lá à disposição, né? Para que você consiga, primeiramente, aprender, não é? E para que também você consiga passar nos vestibulares, ok? Então, hoje a aula é sobre potência, né? Então, nós já somos acostumados com esse conceito de potência no dia a dia, certo? Então, esse conceito pode ser até meio que intuitivo, né? Empírico, ou até pelo senso comum, ok? Como, por exemplo, você deve saber que um carro, né, um veículo, um carro que é 2.0, ele corre mais do que um carro 1.0. Quando a gente diz que ele corre mais, não quer dizer que ele vá conseguir andar vários quilômetros a mais do que o 1.0, certo? Mas ele consegue fazer com que ele chegue no seu destino em um tempo menor. Ele chega mais rápido. Então, o motor 2.0 ele consegue trabalhar de forma mais rápida do que o motor 1.0, ok? Então, essa relação de potência. Ali nós temos uma relação de potência. O motor 2.0 ele é mais potente do que o motor 1.0, porque ele consegue realizar essa tarefa que é, né, realizar um trabalho da forma mais rápida, ok? Um aparelho de ar-condicionado, por exemplo. Um aparelho de ar-condicionado você encontra no mercado aí com várias graduações de potência, né? Uma unidade que nós chamamos de BTUs. Essa é uma unidade americana, né? Um ar-condicionado de 9 BTUs, por exemplo, ele consegue fazer um trabalho que é resfriar uma sala em um determinado tempo. Mas se você colocar nesse mesmo ambiente um ar-condicionado de 12.000 BTUs, por exemplo, né, ele vai conseguir fazer, né, esse mesmo trabalho que é resfriar o ambiente, esse mesmo ambiente, porém ele vai conseguir fazer isso mais rápido. Então isso também é relação de potência. Okay? Então ele é mais potente, o ar-condicionado de 12.000 ele é mais potente do que o de 9.000 BTUs. Bom, então esses conceitos eles já estão inseridos, né, no cotidiano. Você já consegue trabalhar com essa ideia de potência, né, com esse conceito de potência. Porém, talvez não entenda que isso seja uma grandeza física. Isso seja um fenômeno físico. Ok? Então vamos definir, né, o que é potência. Potência, né? Então, potência ela é a grandeza física que mede a rapidez com que vai se realizar um trabalho, certo? Então, potência, não é? Então, ela vai medir, ela mede a rapidez de realização de um trabalho. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais rápido, né, em menor tempo, consegue se realizar uma determinada tarefa, mais potente é esse aparelho, né, ou esse corpo, vamos assim dizer. Então, matematicamente falando, a potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo tempo. Então, você pode encontrar o trabalho representado pela letra W ou pelo tal, né, que é aquela letrinha grega. Pode vir nessas duas formas. Então, potência, matematicamente falando, não é? Ela é uma relação do trabalho dividido pelo tempo. Ok? Então, desta forma nós definimos potência.
As unidades que nós iremos trabalhar aqui serão as seguintes. A unidade de trabalho, você já conhece, né? A unidade de trabalho, ele é o joule, né? Ele é o joule, a mesma grandeza de energia. A unidade do tempo no sistema internacional é o segundo, ok? Então, a potência, a unidade de potência, neste caso, é o joule por segundo. Esse joule por segundo vai gerar, né, uma nova unidade que nós conhecemos como watts. Então, essa é a nova unidade representada pela letra W, certo? É o W maiúsculo. Então, você pode perceber que nos aparelhos que tem na sua casa, esses aparelhos eles trazem ali uma espécie de adesivo, onde esse adesivo ele vai trazer informações sobre o aparelho, né? A eficiência desse aparelho, se ele gasta mais energia ou se ele gasta menos energia, né? Uma tarja que vai lá de A até E, mais ou menos. E você vai perceber que lá nessa tarja também, nesse adesivo, lá vai ter a potência desse aparelho, certo? E você vai perceber que está na unidade, que é o watts, que é o W. Certo? Ou lá vai estar kilowatts, por exemplo, ou quilowatts-hora, ou são outras situações, mas que envolve a potência, ok? Então, quanto maior for o valor numérico que acompanha essa unidade, maior é a sua potência, ok? Bom, mas existe também outras unidades, né? O trabalho pode vir em calorias, então fica calorias por segundo, ok? Então são outras unidades que possam vir a aparecer. Mas a unidade no sistema internacional é o watts, ok? Bom, então nós já sabemos que potência é trabalho por tempo, ok? Mas nós também podemos representar a potência da seguinte forma, ok? Nós sabemos que o trabalho é força multiplicado pelo deslocamento, certo? De uma forma mais ampla, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, isso aqui nós já vimos na última aula, certo? Então, trazendo para essa aula, isso aqui nós já vimos. Então, se nós fizermos uma substituição, não é? Potência vai ser igual. O trabalho. O trabalho é força vezes o deslocamento, né, vezes a distância, dividido, quer dizer, multiplicado pelo cosseno do ângulo, né? Isso sobre o tempo. Certo? Isso sobre o tempo. Nós vamos perceber o seguinte, se nós trabalharmos só com as unidades, nós vamos ver o seguinte, que força, a unidade é um newton, que o deslocamento, a unidade é um metro, certo? E o cosseno do ângulo ele não tem unidade, porque ele não é uma grandeza física, uma grandeza matemática, tá certo? Mas eu quero chegar no seguinte, certo? E o tempo aqui, né, é em segundo. Eu quero que vocês observem o seguinte. Existe uma unidade que vocês já trabalham há um tempo, que é metro por segundo. É uma grandeza física, né, cuja unidade é metro por segundo, certo? Essa grandeza física é a velocidade. Então, a velocidade média, né, que é dado pela distância, vamos colocar aqui, ó, distância dividido pelo tempo, certo? Velocidade média ou rapidez, né? Nós também tratamos essa unidade como rapidez. Então, distância por tempo. Distância por tempo é velocidade, certo? Distância é dado em metro e o tempo dado em segundos, ok? Eu quero dizer o seguinte, que esta divisão aqui, que é a divisão do deslocamento pelo tempo,
Isso é igual a velocidade média. Ou seja, nós podemos escrever também a potência em função da velocidade. Então, potência, podemos escrever o seguinte, né? Força vezes a velocidade média vezes o cosseno do ângulo, né? Cosseno de θ. Então, essa é mais uma forma de nós escrevermos aí a potência, certo? Lembrando, força em Newton, velocidade média em metros por segundo, certo? Para poder nós encontrarmos as unidades aí do nosso sistema, certo? Então, potência, trabalho por tempo. Outra potência pode ser força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo, tá ok? Se a questão, a situação que você estiver respondendo, né, eu for responder, não tratar do ângulo, a gente não utiliza. Certo? Se tratar do ângulo, se lá tiver um ângulo, você vai analisar a figura, né? Vai analisar a situação e ver que ângulo nós estamos falando, certo? Lembrando, né? Vamos lembrar aqui, ó. Fazer um lembrete. Que o quê? Certo? Nós estamos falando de cosseno, ok? Estamos falando de cosseno. Então, a gente fizer aqui, ó, um círculo trigonométrico, certo? Nós vamos ter aí os ângulos para poder nós analisarmos aí quem é, né, o cosseno, certo? Então, o cosseno será este eixo, né? Que é o eixo da horizontal, né? Tá ok? Então, cosseno de zero, né? Ele vai de 1 até menos 1, que também vai de 1 até menos 1, né? Então, cosseno de zero é 1, ok? Posso até colocar aqui, ó, cosseno de 0 graus igual a 1, tá ok? Então, esse valor aqui, ó, esse ângulo, ele vai aumentando, certo? Então, o θ, ele vai aumentando. E nós vamos analisar este ângulo aqui embaixo, certo? Será referente a este tamanho, certo? O cosseno. E no momento que ele chegar a 90 graus, a gente vai perceber o seguinte, que ele não vai ter mais esse tamanhozinho aqui, certo? Então, o cosseno de 90 graus é igual a zero, ok? Se nós andarmos mais um pouquinho, ó, se esse ângulo ele aumentar mais um pouco, certo? Nós vamos chegar lá no 180, certo? Então, o cosseno do 180 é igual a menos 1, tá ok? O do 270 é zero, tá ok? Mas nós vamos utilizar basicamente esses valores aqui para o nosso tipo de situação. Seja para trabalho, seja para potência, tá ok? Seja para um ou seja para o outro. Então, nós podemos ter o cosseno de zero, quando nós tivermos a situação de que a força, né, ele está agindo ali no mesmo sentido, né, do movimento. Então, o cosseno de zero é 1. Por isso que fica só, no caso do trabalho, fica só força vezes distância. Ok? Pode ser 90, pode ser um ângulo qualquer, aí vai, né, um ângulo de abertura entre o 0 e o 90 graus. Aí os valores dos cossenos eles vão estar lá, ok? Se não for nenhum ângulo notável, ok? Que você tenha que saber, né, que é 0, 30, 45, 60, 90, 180, se não for um desses ângulos, a questão vai ter que trazer, ok? Então, se for 90 graus, quer dizer que aquela força ela não vai gerar um deslocamento, então o cosseno é 90 graus, tá ok? Se for um ângulo, né, no caso de 180 graus, né, se for uma força que está agindo contrária ao movimento, né, no mesmo sentido, na mesma direção, porém em sentidos contrários, sentidos opostos, nós vamos ter aí o cosseno de 180 que é igual a menos 1, né, que vai gerar aí, no caso, o trabalho resistente. Né? O cosseno de 0 vai gerar o trabalho motor e o de menos 1 vai gerar o resistente. Certo? Bom, nós podemos também
visualizar a situação da potência graficamente, né? Através de gráficos. Então, nós vamos ver o seguinte. Certo? Nós podemos ter um gráfico. Potência por tempo. Aqui tempo. E aqui a potência. Ok? Então, vou pegar aqui um gráfico, né, constante. Ok? Se nós pegarmos aqui dois tempos, né, pegar um tempo aqui qualquer e um aqui embaixo, um tempo t qualquer aqui também, certo? Nós vamos ter aqui esta área. Então, aqui é uma potência qualquer e um tempo qualquer, né? Então, essa áreazinha aqui, ó. Ok? Nós iremos encontrar, certo? Então, nesse caso, para que a gente consiga calcular essa área, nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui a área da figura, né? Como trata-se de um retângulo, vai ser base vezes altura. A base é tempo e a altura é potência. Então, tempo vezes potência. Estou arrumando mais um pouquinho. Então, a área vai ser potência vezes o tempo. Ok? Potência vezes tempo. Se nós pegarmos lá a primeira equação de potência, nós vamos perceber o seguinte, certo? A primeira equação de potência, ó, tá ali do lado. Vou só trazer para cá. Ó. Potência é trabalho dividido por tempo, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Se nós fizermos meio pelos extremos, nós vamos encontrar o seguinte, ó, que o trabalho é potência vezes tempo. Pronto. Ora, gente, o que nós temos? Que a área da figura é potência vezes tempo e que o trabalho também é potência vezes tempo. Certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas duas grandezas, né, no caso a área e o trabalho, elas são iguais. Então eu posso afirmar o seguinte, que quando eu tiver aqui o gráfico potência por tempo, certo? A área definida, né? A área definida pelo gráfico, ele vai ser numericamente igual ao trabalho, ok? Numericamente igual ao trabalho. Então, vocês podem até tomar nota aí, né? Então, a área, o A aqui, ó, é a área, vai ser numericamente igual ao trabalho. Ok? Por que numericamente igual? Porque a área é uma grandeza matemática, né? A área não tem, quer dizer, não tem dimensão física, né? E trabalho não, trabalho é uma grandeza física, tem dimensão física. Então eles vão ter apenas, a semelhança deles vai ser apenas quanto ao valor numérico, quanto ao módulo, certo? Mas são fenômenos diferentes, tá ok? Então recapitulando. Potência vai medir, né? É o que mede a rapidez de realização de um trabalho. Só lembrar dos motores que eu falei no início da aula, não é? O motor 2.0 ele é mais potente do que 1.0 porque ele consegue realizar um determinado trabalho em um tempo menor, ok? Então, potência é trabalho por tempo, certo? A unidade de potência é o watts, que é joule sobre segundo, watts. E potência também pode ser definido como força multiplicado, né, pela velocidade média, multiplicado pelo cosseno do ângulo, se tiver o cosseno. Ok? Lembrando que o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 180 é igual a menos 1. Tá ok? E se nós tivermos um gráfico potência por tempo, tirando a área, não é, abaixo desse gráfico, nós vamos perceber que essa área ela é numericamente igual ao trabalho. Certo? Tem o mesmo valor numérico que o trabalho. Tá ok? Bom, gente. Então, a aula de hoje é essa. Tá ok? Então, espero que tenham entendido. E até a próxima.